Olá, nós somos do grupo 1 de Introdução à Ciência Econômica do professor Brito. Nós vamos falar sobre a escola marxista. Para começar, eu vou falar uma introdução sobre quem foi Marx e sobre sua história. Pois bem, o Karl Marx nasceu em 1818 e foi um filósofo e revolucionário socialista alemão. Ele que foi quem criou uma das bases da doutrina comunista, onde criticava o capitalismo. Sua filosofia influencia até hoje várias áreas do conhecimento, como sociologia, política, direito e economia. Para começar, ele, em 1835, concluiu seus estudos no ensino médio e ingressou já no curso de Direito, onde, logo no começo, participou de lutas políticas e estudantis. Porém, um ano depois, ele já mudou de curso e começou a estudar filosofia na Universidade de Berlim. Nessa época, a universidade propagava as ideias de Hegel, destacando o filósofo e idealista alemão. Então, Marx se alinhou com os hegelianos de esquerda, que procurou analisar as questões sociais fundamentadas nas necessidades das transformações da burguesia alemã. Em outubro de 1942, o Marx se mudou para a Colônia e assumiu a direção do jornal Gazeta Renana, em que ele teve uma proximidade maior com esse filósofo, o Hegel. E lá ele fez algumas publicações nesse jornal que não agradou muito o governo. Ele teve que se mudar. Em julho de 1843, ele mudou-se para Paris, junto com a esposa, e fundou a revista Anais Francos Alemãs, onde ele publicou 2 artigos de Engels, tornando-se cada vez mais próximo e íntimo do Engels. Assim como na Alemanha, as suas publicações não agradaram o governo, a qual, junto com Engels, eles teve que se mudarem para a Bélgica. Em Bruxelas, Marx instalou e dedicou a escrever as teses sobre o socialismo e manteve o movimento operário europeu. Assim, Marx e Engels conceberam a teoria que ficou conhecida como marxismo. Agora eu vou falar sobre suas principais obras. As principais obras de Karl Marx foi O Capital, O Manifesto Comunista, A Questão Judaica, Miséria da Filosofia e a Burguesia e a Contra-Revolução. Em todas as suas obras, o Marx propõe uma luta de classes e uma crítica à sociedade burguesa. Agora eu vou falar sobre suas 2 principais obras, que foi o Manifesto Comunista e o Capital. O Manifesto Comunista, em 1947, Marx e Engels receberam a tarefa de redigir o manifesto com base no trabalho de Engels, que era o princípio comunismo. Marx e Engels, então, escrevem o Manifesto Comunismo, que faz uma crítica violenta ao capitalismo e expõe a história do movimento operário. No final desse livro, ele convoca todos os operários a se unirem e lutarem contra essa classe. No Capital, foi escrito em 1867. Com a ajuda de Engels, Marx publicou o primeiro volume de O Capital, que se tornaria sua principal obra. Na obra, o Marx faz uma crítica ao capitalismo, sintetiza o modo de funcionamento da economia capitalista e mostra que ela está baseada na exploração do trabalhador assalariado, que produz um excedente que acaba ficando para o capitalista e não para o trabalhador. Agora eu vou falar sobre o que foi o marxismo. O marxismo ele foi elaborado por 2 pessoas, sendo Karl Marx e Friedrich Engels, e se fundou com base em um pensamento socialista já existente na Europa industrial, com a intenção de criar uma doutrina amparada pela socialização dos meios de produção e pela tomada de poder da classe operária a partir de uma revolução, tendo em vista a libertação desse sistema explorador e desprezando a burguesia e seus meios de soberania e manutenção no poder. Além disso, Marx procurava mostrar que o capitalismo tinha contradições internas que garantiriam seu possível fim, e acreditava que a revolução social era inevitável em países capitalistas desenvolvidos. E aí, juntamente com o Engels, ele defendia a ideia de que os trabalhadores de todo o mundo deveriam se unir para antecipar esse evento. Aí agora eu vou falar um pouco sobre os conceitos e bases, sobre as 3 principais bases do pensamento marxista, começando pelo idealismo alemão de Hegel, que pode ser entendido por um idealismo absoluto, que deu suporte para a formação do marxismo e influenciou as ideias de Marx. O seu idealismo foi determinado pelo atraso da Alemanha e pela fraqueza da burguesia alemã, e o conceito afirma que quaisquer contradições dialéticas podem ser resolvidas com a criação de um modelo que pode refletir tanto no indivíduo, tanto no Estado. E no idealismo hegeliano, fica a ideia do absoluto como uma identidade, originalidade entre o pensamento e o ser, e que a organização do Estado e o respeito às individualidades das pessoas vão colaborar na formação e a realização perfeita do Estado de Direito.
Aí agora outra base é a economia política de Adam Smith e David Ricardo, que bem resumidamente a de Adam Smith e seu método analítico é dedutivo, lógico e abstrato, e que assume uma espécie de naturalização das relações econômicas. Na sua principal obra, A Riqueza das Nações, é possível ver suas formulações sobre a teoria do valor, crescimento econômico, a teoria do capital e da distribuição. O Adam Smith ele também fala sobre a centralidade das atividades produtivas e a organização da manufatura, além de ter o processo de trabalho como fonte de riqueza. Já o David Ricardo, ele assimilou a filosofia moral utilitarista e a distribuição de que as vantagens individuais não garantidoras da reprodução sistêmica, além de que foi o defensor do liberalismo econômico. O Ricardo ele também desenvolveu as formulações da teoria do valor do trabalho, e nela o David destaca algumas fragilidades de Adam Smith. Aí, para finalizar, agora eu vou falar do socialismo utópico de Charles Fourier e Saint-Simon, começando pelo Simon, que foi um dos primeiros socialistas utópicos que teorizou a divisão da sociedade entre produtores e ociosos. E aí, diante disso, ele acreditava que a sociedade deveria ser composta por uma maioria de produtores capazes de gerar riquezas, além de pregar a mínima intervenção do Estado na economia. E que as empresas capitalistas poderiam existir se assumissem várias responsabilidades sociais com a classe trabalhadora. E aí já o Charles Fourier, ele mostrou que as relações econômicas deveriam se organizar em instituições fundadas por princípios de associação e cooperativismo. E aí, dessa forma, ele idealizou a concepção de comunidades produtivas, que foi composta por aproximadamente 1.800 trabalhadores, que são os chamados falancérios. Para Marx e Engels, o conceito de modo de produção é um dos mais importantes do pensamento marxista. Segundo Marx, mais importante do que o que produz a humanidade num certo momento é como a humanidade se organiza para executar essa produção. E a maneira como a sociedade é organizada economicamente é chamada de modo de produção. Dessa forma, pode-se dizer que o capitalismo nesse contexto e a forma de produção e distribuição de riqueza gera distinção de classes. Criou-se um sistema explorador da classe trabalhadora. Agora eu vou falar sobre a origem do materialismo histórico, que foi uma teoria criada pelo Marx e pelo Hegel. Durante a Revolução Industrial, estavam ocorrendo muitas mudanças na sociedade, transformação social, política e principalmente transformação econômica. Com isso, Marx e Hegel vão procurar compreender todo esse contexto social e explicar qual foi o impacto das máquinas na vida do cidadão e na vida social. É evidente o aumento da desigualdade social, e com isso eles vão explicar na teoria do materialismo histórico. Algumas características do materialismo histórico. Eles compreendem o contexto e as relações sociais da sociedade burguesa e da sociedade proletariada, compreende quem tem a posse dos meios de produção determina a sociedade e também a sua situação econômica. Eles observam que a distinção entre as classes sociais forma a sociedade, e suas relações são delimitadas ao trabalho e ao lucro. A classe burguesa busca maximizar seu lucro e a classe proletariada é explorada e vive na miséria. Eles também compreendem que não há como analisar a sociedade de maneira estática e definitiva, por isso eles criaram também o materialismo dialético, para poder explicar as ações humanas e as suas existências. A sociedade existe, a sociedade se transforma e ela se mantém pelas suas mãos. Assim, eles explicam todo o contexto psicológico, o contexto social e os fenômenos sociais pelo materialismo dialético. A mais-valia consiste na interpretação marxista de lucro. É a base para a compreensão do funcionamento do sistema capitalista. Marx percebe que há uma disparidade entre o valor produzido pelo trabalhador e a remuneração que ele recebe. E a partir dessa teoria surge o argumento da luta de classes, que é então a raiz dos ideais socialistas. Antes de falar sobre o conceito de mais-valia em si, é preciso compreender alguns aspectos como o marxismo caracteriza o sistema capitalista. Bom, agora para a gente entender um pouquinho melhor sobre o conceito próprio do capitalismo, mas também o conceito de capitalismo em uma visão marxista. O capitalismo, por definição própria, se baseia por ser um sistema econômico que visa a obtenção máxima de lucro e o acúmulo de riquezas, baseado na propriedade privada dos meios de produção, podendo ser terras, indústrias, bancos, entre outros. Já numa visão mais marxista sobre o capitalismo, era impossível pensar em uma sociedade capitalista sem que existisse um conflito de classes entre proprietários e não proprietários,
operários e patrões, ou seja, a própria burguesia e o proletariado. Também, Marx criticava a acumulação típica do capitalismo, acumulação essa que criava um abismo entre essas duas classes sociais. Além disso, também defendia a união dos trabalhadores. Portanto, a força de trabalho ela acaba se tornando uma mercadoria sendo vendida em troca de dinheiro. Assim, o Marx se baseia na visão que o proletário é explorado de forma que os proprietários possam obter um lucro cada vez maior. Agora, partindo de uma lógica de maximização dos lucros, ela acaba por ser descrita por Marx através da equação DMD', onde uma quantia só pode se diferenciar de outra quantia de dinheiro por sua grandeza. Por isso, a circulação de dinheiro como capital DMD só faz sentido se houver ampliação do valor inicial lançado na circulação. Uma determinada quantia de dinheiro deve iniciar o circuito, transformar-se em mercadoria e encerrar o circuito retornando à forma de dinheiro. Entretanto, agora, com um acréscimo. Este acréscimo é o que o próprio Marx chama de mais-valor, isto é, a diferença entre a magnitude inicial lançada na circulação e a obtida no final do ciclo. Bom, Marx compreende que há uma disparidade entre o valor produzido pelo trabalhador e a remuneração que ele recebe. Assim como outros teóricos de economia, o Marx sustentava a ideia de que o valor de troca de uma mercadoria é determinado pela quantidade de trabalho aplicado em sua produção. O próprio trabalho, de acordo com Marx, possui valor agregado, que é determinado pelo valor dos meios de subsistência necessários para que o trabalhador sobreviva. Dessa forma, todo o trabalho empregado na produção de um sapato, por exemplo, agrega custos em seu valor de troca final. Só que esse valor não é suficiente para o capitalista, que o valor de venda, então, desse produto seja igual ao valor que ele investiu inicialmente, ele não tem lucro. E o dono dos meios de produção, então, deseja obter esses lucros, que não pode fazer vendendo um produto mais caro do que o seu preço de mercado. O trabalhador, por sua vez, espera receber pela quantidade de trabalho que empregou na produção da mercadoria em questão. É aqui, então, que Marx verifica o fenômeno da mais-valia. O empregador, para que obtenha lucro em sua transação, exige uma quantidade maior de força de trabalho do que paga para o trabalhador, que se vê obrigado a trabalhar além do que lhe é pago, pois só assim receberá o seu salário se cumprir o que foi proposto. A gente, então, divide o trabalho necessário e o trabalho excedente. A teoria marxista entende que a alienação exerce um papel essencial na exploração da mais-valia. O afastamento do trabalhador do produto final e do seu trabalho é o que possibilita na divisão do trabalho necessário em trabalho excedente. A mais-valia em dois tipos. A mais-valia absoluta e a mais-valia relativa. A mais-valia absoluta ocorreria em função do aumento do ritmo de trabalho, da vigilância sobre esse processo de produção, ou mesmo da ameaça da perda do trabalho caso essa meta determinada não fosse alcançada, ainda que em detrimento da saúde e do bem-estar do trabalhador. O empregador exige maior empenho na produção sem oferecer nenhum tipo de compensação em troca e recolhe o aumento da produção de excedentes em forma de lucro. Já a mais-valia relativa, ela estaria ligada ao processo do avanço científico e do progresso tecnológico. Uma vez que não consegue mais aumentar a produção por meio da maior exigência de seus empregados, o capitalista lança a mão de melhorias tecnológicas para acelerar o processo de produção e aumentar a quantidade de mercadoria produzida. Esse processo acontece sem que, no entanto, seja oferecida qualquer bonificação ao trabalhador. Este passa a ser aos poucos substituído pelo maquinário tecnológico, de modo que a quantidade de trabalho social é diminuída e a mão de obra humana é trocada pela mão de obra mecânica. Algumas imagens do Marx, enfim, é isso. Muito obrigada por passar esse tempinho aqui para assistir o nosso trabalho. Espero que de alguma maneira tenha ajudado outras pessoas a compreender a teoria e os ideais de Marx. E aqui estão alguns integrantes. E, enfim, muito obrigada a todos.